Advogado de um dos réus condenados pelos atos do 8 de janeiro, Harry Katwinkel foi expulso do partido Solidariedade, ao qual era filiado. Como justificativa para a decisão, a legenda afirmou que o advogado ofendeu ministros do Supremo Tribunal Federal e propagou o discurso de ódio durante a defesa de seu cliente, Tiago de Assis Matar, que acabou sentenciado a 14 anos de prisão nesta quinta-feira. Na tribuna da corte, o advogado defendeu que seu cliente apenas entrou no Palácio do Planalto a fim de se proteger da confusão. Ele também disse que Moraes passa de julgador a acusador e que o ministro tem raiva de patriotas. Após a fala do advogado, Moraes descreveu a atuação de Katwinkel como patética e medíocre e considerou que ele não usou o tempo para defender seu cliente e sim para atacar magistrados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva partiu em uma nova viagem internacional nesta sexta-feira. Desta vez, ele embarcou para Havana, capital de Cuba, para participar da cúpula do G77 mais China. Na sequência, seguirá para Nova York, nos Estados Unidos, onde fará o primeiro discurso do debate geral de chefes de Estado da 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas na próxima terça-feira. Este ano, sob a presidência de Cuba, o encontro do G77 mais China terá o tema Desafios Atuais do Desenvolvimento, Papel da Ciência, Tecnologia e Inovação. O grupo, criado em 1964 com 77 países membros, foi ampliado e atualmente é composto por 134 nações em desenvolvimento do sul global, pertencentes à Ásia, África e América Latina. A união do bloco com a China ocorreu nos anos 1990. Uma mulher de 57 anos foi presa em flagrante após furtar diversas peças de picanha de um supermercado em Samambaia, no Distrito Federal. O episódio se deu na última terça-feira. Conforme imagens capturadas por câmeras de segurança do estabelecimento, a mulher se aproximou do açougue do supermercado e encheu uma bolsa preta com peças de carne. Ao ser detida, a mulher alegou ter passado por um momento de fraqueza. Funcionários do supermercado relataram que o roubo é recorrente e que a mesma mulher já teria levado 70 peças de picanha, o equivalente a R$5.000. A mulher de 57 anos foi encaminhada à 32ª Delegacia de Polícia, onde foi autuada por furto. Candidato à presidência da Argentina e favorito nas pesquisas, Javier Milei acusou nesta quinta-feira o Papa Francisco de ter afinidade com comunistas assassinos e de estar do lado de ditaduras sangrentas. Milei declarou ainda que o pontífice não condena ditadores comunistas. As críticas de Milei ao Papa no ano passado até levaram um grupo de padres de bairros da classe trabalhadora em Buenos Aires, neste mês, a realizar uma missa em desagravo ao líder religioso. Anteriormente, o candidato havia descrito Francisco como o representante do maligno na terra, ocupando o trono da Casa de Deus, e nesta quinta elevou o tom. Autoridades da Líbia retiraram moradores de Derna, a cidade inundada por enchentes no início desta semana, e limitaram o acesso ao local nesta sexta-feira, enquanto equipes de busca escavavam lama e destroços de construções na tentativa de encontrar 10.000 pessoas que permanecem desaparecidas. O governo local já registrou 11.000 mortes por causa das inundações. Montanhas de metal retorcido e de carros arrastados preenchiam as ruas de Derna, que estão cobertas de lama marrom. As equipes estão enterrando corpos em valas comuns fora da cidade e em cidades próximas, de acordo com o ministro da Saúde do leste da Líbia. Os mergulhadores também estão vasculhando as águas costeiras da cidade. Luca Ren, de 21 anos de idade, está no processo de transição de gênero. Na adolescência, ela se identificou como homem trans e passou pelas cirurgias de redesignação de sexo e removeu seus seios aos 16 anos de idade. Agora arrependida, a moradora de Minnesota, nos Estados Unidos, resolveu processar os médicos que fizeram a cirurgia. Ao Daily Mail, a mulher afirma que descobriu que era uma pessoa trans porque passou a consumir conteúdo de influenciadores trans nas redes sociais. De acordo com Luca, o acompanhamento psicológico falhou
e ela foi diagnosticada com disforia de gênero e encaminhada para a cirurgia já na segunda consulta. O processo possui acusações de negligência médica e ela pede indenização financeira. Luca afirma que os impactos e as consequências a longo prazo não foram informados. Durante as 2 semanas que passou fugindo da polícia dos Estados Unidos, o brasileiro Danilo Cavalcante passou 3 dias sem comer, se hidratou com água de riacho e fez planos de roubar um carro a fim de escapar para o Canadá ou Porto Rico. De acordo com informações relatadas pelo vice-marechal dos Estados Unidos, Robert Clark, o criminoso, condenado à prisão perpétua por matar a ex-namorada, disse que a presença policial neste perímetro estava se tornando muito intensa e que ele sentia que precisava sair da área. Danilo chegou a considerar se entregar por medo de morrer, mas optou por continuar fugindo. Até que o brasileiro acabou imobilizado por um cão farejador e capturado na última quarta-feira. Nesta quinta-feira, o senador Flávio Bolsonaro comentou os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos réus pelas invasões de 8 de janeiro. Em entrevista à colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo, o parlamentar afirmou que esses julgamentos têm por objetivo final chegar à condenação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo menos 3 pessoas já foram condenadas pelos atos ocorridos no início do ano. O primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, foi condenado a 17 anos de prisão. O segundo, Tiago de Assis Matar, recebeu punição de 14 anos. Já o terceiro, Matheus Lázaro, também pegou 17 anos. Para Flávio, ao analisarem a situação, os ministros do STF insistem na tese de que Jair Bolsonaro seria o mentor dos atos. O Tribunal Superior Eleitoral definiu a data do julgamento que irá analisar um recurso apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a decisão da Corte que o deixou inelegível. Os ministros irão analisar o caso em 22 de setembro por meio do plenário virtual. Bolsonaro foi condenado pelo TSE a ficar inelegível por 8 anos. A condenação apontou por parte do ex-presidente abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022. Após a decisão, a defesa do ex-presidente apresentou embargos de declaração para questionar a decisão. Os ministros poderão votar até 28 de setembro. A Câmara aprovou nesta quinta-feira o projeto de lei que trata do acordo feito pelo governo federal com os estados para compensar perdas com a arrecadação do ICMS no ano passado. Foram 349 votos a favor, 68 contrários e 2 abstenções no texto base. A proposta foi encaminhada ao Senado. O projeto prevê uma antecipação de 10 bilhões de reais dos recursos a estados e municípios, seja por repasses diretos do Tesouro ou abatimento de dívidas. O projeto também obriga os estados a comprovarem a transferência dos 25% dos municípios. Mesmo que o ente federativo tenha sido beneficiado via abatimento de dívidas, deverá haver o envio direto de recursos às prefeituras.